falar com você, o pneuma, né? O pneuma é o vento do Espírito. A pneuma está ventando aqui, então, como foi em Pentecoste, há algo sobrenatural para acontecer aqui mais um pouco nessa noite. Pai, nós damos liberdade para que Teu Espírito fale conosco, possamos ser sensíveis à Tua voz agora, possamos ser sensíveis às realidades espirituais para rejeitarmos aquilo que não procede do Senhor e absorvermos aquilo que o Senhor já tem disponível para nós nessa noite. Nós levamos os nossos pensamentos cativos ao Senhor agora e exercemos a nossa autoridade no nome de Jesus para rejeitar toda distração. Tudo que seja impedimento para o fluir do Teu Espírito nós anulamos e rejeitamos agora e declaramos Espírito de revelação. Senhor, fale conosco, para que ao ouvirmos a Tua palavra, ela possa penetrar no nosso espírito, na nossa alma, e ela separa o espírito da alma, aquilo que é o desejo do Senhor para nós. Nós queremos, ó Deus, nos apropriarmos disso em nome de Jesus. Se você crê, diga um amém bem forte. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. Nós vamos ler 10 versículos. Gálatas, fazer propaganda aqui. Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. Vamos ler juntos na NVT. Aqui a maioria já conhece esse texto, eu tenho certeza. Por isso digo, olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo para essa região da Galácia, só lembrando que Gálatas aqui é uma região da Galácia, é como se fosse Itaberaí, Eitoraí, Itaguari, Taquaral, Ordália, é uma região, para você entender. E ele escreve uma carta para essas pessoas que estavam na Galácia. E ele fala o seguinte: por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, deixe que o Espírito guie a sua vida. Deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças, olha só, nessa tradução diz que essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E ele começa a lista: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto. E ele começa então a outra lista: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo. Alguém aqui nessa noite pertence a Cristo? Então olha o que ele vai falar ao nosso respeito. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Olha, queridos, a gente poderia fazer um estudo desses 10 versículos aqui, aprofundado, até mesmo uma série de vários domingos falando sobre essa lista, ou essas duas listas que Paulo fala acerca aqui do Espírito e também acerca da nossa natureza caída. Então, eu quero apenas frisar um ponto aqui com você, dessa lista que o apóstolo Paulo nos dá aqui, que são os hábitos do Espírito e os hábitos da carne. Diga: hábitos do Espírito, hábitos da carne. Só repetir, por que eu estou falando para você repetir? É porque senão você não ficar sonolento, tá? Então ele está dizendo para a igreja que existe um conjunto de hábitos que é resultado da carne, e ser governado pela carne. Mas ele também fala de um conjunto de hábitos
que são resultados de alguém que é governado pelo Espírito. Então presta atenção, porque eu estou falando aqui de hábitos, e hábitos, alguns domingos eu falei que hábitos e habitação, as duas palavras, elas têm um mesmo sentido, elas se conectam. Hábitos e habitação, hábitos é fruto de habitação, então ele está querendo dizer o seguinte: o que é a sua, ou o que habita dentro de você, vai levar você a alguns hábitos. Quem está me entendendo aqui? Então, o que está vivo dentro de nós, habitando dentro de nós, é que vai nos levar a ter alguns hábitos. E ele então faz a separação entre o espírito e a carne, ou a natureza divina e a natureza caída. E aí é onde ele fala que há uma disputa sendo travada dentro de nós. Qual a natureza que vai predominar dentro de você para manifestar um hábito, uma realidade? Eu não vou me deter nos pós-menores teológicos, quero ser bem preciso no que ser objetivo no texto. E olha só, é como se Paulo quisesse dizer para nós: olha, não adianta você falar que tem um Espírito Santo aí dentro de você, não adianta você falar que é alguém cheio do Espírito, porque isso não é algo apenas para ser falado, é algo para ser manifesto. Não é a ideia de falar. Então, peraí, se é cheio do Espírito, o Espírito habita aí dentro. Então, quem o Espírito habita aí dentro, ele tem esse fruto. Mas se ele não tem o fruto, as obras da carne, ou os hábitos da carne, eu vou usar a palavra hábitos, hábitos da carne e hábitos do Espírito. Paulo está falando isso. E ele fala que o nosso estilo de vida, grave isso pelo amor de Deus, o nosso estilo de vida evidencia a habitação dentro de nós. Eu vou repetir. O nosso estilo de vida evidencia a habitação dentro de nós. Por isso que é tão importante a gente entender um pouco mais sobre essas realidades do fruto do Espírito. Me mostre os seus hábitos que eu vou mostrar quem mora dentro de você. Olha o que diz em Atos, capítulo 19. Eu vou ler 3 versículos agora para você aqui. Olha que incrível. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Encontrou quem? Encontrou quem, irmãos? Vamos comigo para o texto. Então Paulo viajou, foi até Éfeso, e lá em Éfeso ele encontrou discípulos. Grava a palavra agora. E ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele perguntou para quem? Para os... Acompanha o raciocínio agora. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram, discípulos? E eles responderam: não. Responderam eles. Olha, escuta agora o que os discípulos responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles eram discípulos, irmãos, dá bug no meu cérebro, não sei no seu. Cara, eles eram discípulos. E eles nem sabiam da existência do Espírito Santo. Você tem noção do que é possível viver uma vida de igreja sem o Espírito Santo? Porque eu não estou falando de qualquer um. Paulo chama aqui, não é Paulo, né? É Lucas que escreveu Atos. Mas chama ele de... Eles chamam essas pessoas, se você ler o texto, eram umas 12 pessoas. Esses 12 aqui, que chamam eles de discípulos, mas que nem sabiam da existência. Olha só que eles responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Qual que é o batismo de João? O batismo nas águas. Cara, eles eram batizados. E eles eram discípulos, mas nem sabiam da existência do Espírito Santo. Vou dizer uma coisa para você, querido. Há muita gente vivendo vida... Não dá para falar isso. Há muita gente frequentando os lugares que são líderes,
mas que não são movidos pelo Espírito Santo. É uma realidade dessa. Porque se você pensa comigo, chamar de discípulos, não é que só existiam os 12 em Éfeso. Eles se reuniam, eles tinham compartilhamento a respeito de Jesus. Eles tinham uma vida, um estilo de vida em comunidade, de alguma maneira. Você pode servir a Deus, ou achar que está servindo a Deus, sem ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é terrível. Porque isso não é obra de Deus, isso é obra de homens. Intelectualismo não significa ser igreja. O quanto você sabe de Bíblia não significa que é de igreja. Mergulhar nas águas não significa que é um batismo, simplesmente. Porque só jogar na água e batizar, você pode ser pegando todo mundo e jogar na água. Porque é algo interior, realidade interior. Ah, mas parece que não tem nada a ver com paciência. Tem tudo a ver com paciência. Porque segundo o livro que nós lemos de Gálatas, no capítulo 5, a partir desse verso 16, o fruto, paciência é fruto do... Fruto de quê, irmãos? Você tem noção, quem não vive no Espírito, e todos esses sinais, ou esses hábitos do fruto do Espírito, não são evidenciados na vida da igreja. Porque você conhece alguém que tem paciência, e aí você acha que a paciência dele é fruto do Espírito. Não. Você conhece alguém que ama e acha que o amor dele é fruto do Espírito. Não. O ser humano, sentimentos você pode manifestar. Cachorro tem sentimento. Sentimento você pode manifestar ele sem o Espírito Santo, querido. Existe o fruto, eu lembro que isso é no curso de maturidade. Existe o fruto podre, que é o oposto, o amor é ódio, esse fruto manifesta. Existe também o superficial, que é aquele fruto que você acha que é, mas quando você pega, como a nossa sobrinha uma vez mordeu um cacho de uva que a gente tinha na mesa. Mas era um cacho de uva superficial, era um fruto superficial, que quando você toca, você entende que a realidade não é aquela. Mas existe realmente o fruto que é do Espírito, que é aquele que é real. Você tem ideia do que está acontecendo aqui, em toda essa situação aqui do apóstolo Paulo? Nós não sabemos quanto tempo ele passou ali com esses discípulos, com essas pessoas. O detalhe é que ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Se Paulo passar um dia com você, ele vai perceber o fruto do Espírito? Se Paulo passar um dia comigo e com você, será que ele perguntar para nós: olha, você recebeu o Espírito Santo? Se ele ficar um dia na sua casa vendo a sua convivência com a sua esposa, com o seu marido, será que ao final do dia vai falar assim: mas peraí, você recebeu o Espírito Santo? Porque tem alguma coisa errada. No seu trabalho, porque essa é a pergunta de Paulo. Peraí, você reuniu os 12 lá, depois de um tempo falou: peraí, deixa eu entender aqui, queridos. Paulo não fez essa pergunta porque veio na cabeça dele. Paulo fez a pergunta porque ele viu algo. Para tudo. Vocês receberam o Espírito Santo, gente? Será que o apóstolo Paulo entrar em algumas denominações não faria a mesma pergunta? E na Hebron? E na minha casa? E na sua casa? E no seu trabalho? E no meu trabalho? Entende? O que está evidente nos nossos hábitos? Vamos comigo, acompanha o raciocínio. O que está evidente nos nossos hábitos? Será que está evidente que nós somos a habitação do Espírito? A lista aqui de Gálatas é a evidência que somos a habitação do Espírito Santo. E uma, então, dessas camadas que evidencia o fruto do Espírito é a paciência. Diga comigo, macrotúmia. Diga de novo, macrotúmia. O que é macrotúmia, pastor? Diga longo ânimo. Essa é a palavra para paciência. E aí nós precisamos entender ela no original, no grego, que é macrotúmia. O que significa isso? Diga longânimo.
ou longo ânimo. Sabe, queridos, a palavra macrotúmia, a palavra paciência, no grego, ela é como se fosse duas palavras, macrotúmia. E significa longo ânimo, na tradução original, mas para entender um pouco melhor, você conhece aquelas pessoas de pavio curto? E pavio longo? É daqui que surgiu, eu acredito, esse termo usado. Porque se você olhar para a manifestação da carne, quando diz lá acessos de raiva, no grego a palavra é tumos. E tumos significa pequeno ânimo, ou pouco ânimo, ou pavio curto. E nós estamos falando da carne e do espírito, e são opostos. Lembra que nós lemos que eles são opostos? Então, no grego, a palavra paciência vamos falar nosso português aqui, pavio longo. Mas na carne, o pavio é curto. Para a gente entender. Você conhece alguém de pavio longo? E de pavio curto? Você conhece alguém de pavio curto? Agora eu vou te fazer outra pergunta. O que acende o seu pavio? A lista é grande, né? Yes, é verdade, Maria Lúcia. Mulher não, engraçado, eu coloquei o exemplo, que por acaso deu certo. Marido e esposa. Não sei porquê. Veio na cabeça na hora, foi a única coisa que eu pensei. Falei, será? O que acende o pavio? Sabe, o que te faz estourar facilmente? Sabe, é engraçado que aqui cada um de nós temos algo diferente que tira a nossa paciência. Cada um aqui de nós temos alguma coisa que a gente não gosta e que vai tirar a nossa paciência. O que é que tira a sua paciência? Não precisa cutucar a costela do seu companheiro do lado. Sabe, engraçado que apesar de tantas pessoas ter pavio curto, normalmente o botão que acende o seu pavio é diferente dessa pessoa que está do seu lado. Pode ser seu filho também. Que filho aciona botão de paciência de pais? Pais que perdem a paciência com seus filhos. Alguém já conhece alguém aqui? De pais que perdem paciência com o filho, que grita, que não aguenta? Sabe por que isso acontece? É porque eles são a sua miniatura. Só isso. Vocês já pararam para pensar nisso? A criança tira a paciência do pai ou da mãe. Por quê? Porque a criança é a nossa miniatura. A criança, seu filho é a sua miniatura, meu amado. É você antes de crescer. É você antes de amadurecer. É você antes de ser quem você é. Quem é que tem essa habilidade de tirar a sua paciência? O marido, a esposa? Mas peraí, por que a gente cita marido e esposa? Cita filho. Simples, querido. Quanto mais intimidade, presta atenção, quanto mais intimidade, mais nós conhecemos uns aos outros, mais nós sabemos qual botão que vai despertar o negócio. Pode ser uma situação também, não é só pessoas. Pode ser uma situação. Tem gente que morre na hora que entra no carro e vai para o trânsito. Mas é sonso, não liga a seta. Não está vendo que o carro está vindo nessa orelha. São tantas coisas no trabalho. Ai, não aguento. Só ele vir começar a falar. No trabalho, hoje aconteceu a situação comigo. E eu falei, o cara foi uma inspiração para mim. Na verdade, assim, eu já tinha até postei esse texto essa semana, de Gálatas.
E hoje foi só o testificar, né, para a mensagem. Alguém hoje atingiu a minha... Apertar o botão hoje, né? Literalmente. E não foi comigo. Na verdade, é com a equipe, né? E eu meio que tomo as dores, porque eu faço parte da equipe. E eu falei, eu achei injusto. Mas eu não fui lá grosso. Eu só pus uma carinha assim de observação, né? Mas eu vi que deu BO. Graças a Deus, porque eu queria. Fui intencional. Eu não queria. Eu achei o máximo quando foi lá pro grupo e todo mundo desabafou, né? No trabalho, alguém apertou o botão hoje. E eu falei, eu vou canalizar isso para o lugar certo. Alguém apertou um botão, o que eu vou fazer? Quando alguém aperta o botão, o seu cônjuge aperta o botão, o que você faz? Porque nessa hora que a ira sobe, o sangue sobe, a tendência nossa é nos tornarmos agressivos. Ou somos tentados, ou pior, alguém ainda se torna. Então existem muitas coisas que podem afetar você, que pode tirar de você a paciência. A verdade, então, é que cada um tem algo que tira a sua paciência. Eu estou falando para você, e eu acho bom citar o meu exemplo, porque eu sou tido uma pessoa muito pacienciosa, sou uma pessoa muito paciente, mas eu também tenho botões que, se apertar, mexe comigo. Eu acho o máximo, porque eu preciso disso. Agora, é preciso entender uma coisa. Alguns têm pavio longo, então ele demora mais a manifestar. Outros vive, parece que ele é uma sirene de polícia, toda hora está ativa o negócio dentro dele. Qualquer coisa tira a paciência dele. Parece que ele anda em TPM. Entendeu? Eu estou só usando um exemplo secular aqui de TPM, porque normalmente com TPM a mulher fica mais sensível. Tem umas que vivem em TPM. Você está entendendo? Tem pessoas que perdem a paciência por qualquer coisa. É por isso que nós precisamos falar sobre isso. Porque paciência é fruto do Espírito, ou parte do fruto do Espírito, como diz aqui em Gálatas. Agora, por quê? Você já parou para pensar que paciência é uma característica do nosso Deus? O nosso Deus é paciente. Isso é um atributo dele. Agora nós estamos falando do Espírito, do fruto do Espírito. E o Espírito Santo é a natureza de Deus. Então, se o fruto do Espírito é paciência, e o Espírito Santo é a natureza de Deus, significa que a natureza de Deus é paciência. Ele tem paciência. Agora, abre mais o seu entendimento. Se Deus não tivesse paciência. Você já pensou? Imagina Deus sem paciência. Eu não quero nem imaginar. Se Ele não tiver paciência comigo. Tem um texto em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim. Olha só, presta atenção. Esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior deles, diz o apóstolo Paulo para o seu amado Timóteo. Aí ele diz no verso 16, mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Então, Paulo está falando, olha, eu recebi misericórdia porque Jesus é paciencioso, Ele tem paciência comigo. Deste modo, sirvo de exemplo a todos que querem agir nele para a vida eterna. Então, nós somos, resumindo aqui para você, querido, nós somos resultado da paciência. Se Deus tivesse perdido a paciência, nós estávamos enrolados. Se Ele não tivesse paciência comigo e com você, nós não estaríamos aqui. É por causa da paciência de Deus que nós estamos aqui. Ele tem longo ânimo com relação a mim, com relação a você. E sabe o que eu pensei, irmãos? Eu coloquei uma coisa aqui até interessante. Deixa eu trocar o microfone.
Oi. Então, olha só. Eu fiquei pensando, se Deus tivesse pavio curto, hoje, porque se ele não tivesse paciência, nós não tínhamos chegado até aqui. Mas e se agora que nós chegamos aqui, Deus tivesse pavio curto? Sabe? Então, eu posso dizer para você também, que é a paciência de Deus que nos sustenta. Porque se ele perde a paciência por causa de um erro seu, está enrolado, irmãos. Mas o que nos sustenta é a paciência de Deus. Olha só, querido, eu ainda posso fazer outra afirmação para você. Jesus ainda não voltou por causa da paciência de Deus. Deus está aguardando o arrependimento. Deus está aguardando a santificação, que é a consagração, que é a transformação. Imagina Deus vendo uma criança sendo abusada. Imagina Deus vendo uma mulher sendo agredida pelo esposo. Se ele resolve manifestar a sua justiça. Quem está me entendendo? Imagina uma criança sendo abusada e Deus fala, vou manifestar a minha justiça. Quantas pessoas não morreriam imediatamente? Se Deus manifesta a justiça para os adúlteros, infelizmente não caberia cemitério. Não caberia no cemitério que existe, né? Sabe, amados, a natureza de Deus é paciência. E Deus quer formar isso em mim e em você. Deus quer formar isso em nós. Sabe, quando nós falamos do fruto do Espírito, ou dos hábitos do Espírito, é que as pessoas precisam conhecer Jesus. E elas vão conhecer Jesus quando elas conhecerem você. Elas vão conhecer Jesus quando elas olharem para o seu estilo de vida. Quando ela olhar para os seus hábitos. A sua maneira de viver revela quem habita dentro de você. Por isso, amados, pelo amor de Deus, absorva essa palavra, porque Deus quer formar isso em nós. E presta atenção no que eu vou te falar agora. O fruto do Espírito é contrário às obras da carne. E o fruto do Espírito é contrário ao sistema. Para e pensa um pouco no sistema do mundo que nós vivemos hoje. Qual foi a última atualização do WhatsApp aqui? Alguém lembra? O que o WhatsApp atualizou nos áudios? Como, irmãos? Olha o fruto da carne. Você está entendendo? O sistema molda o estilo de vida das pessoas. Se é um vídeo de 1 minuto, olha, foi feita uma pesquisa, queridos. Foi feita uma pesquisa. Se um vídeo demora 3 segundos para abrir, a pessoa pula ele. Quantos segundos? Você tem ideia quanto tempo demorava para chegar uma carta que o seu avô escrevia? Não, irmãos, você está entendendo que o sistema forma as pessoas? Quem é que deveria? O sistema leva você a criar hábitos. Ou, melhor ainda, o sistema leva você a manifestar obras da carne. Porque é isso que o sistema trabalha. Se você faz um pedido de uma comida e demora 45 minutos, e com 47 você fala, não acredito que eles estão enrolando isso tudo. Aí você já não vai fazer comida, porque você não quer fazer, e se fosse fazer, gastava talvez 1 hora. Mas vai reclamar. Já passou 2 minutos, não é possível. Vídeos do WhatsApp, tem aquele, hoje acabou, mas aquela vez que eu esperava virar filme para ler um texto, porque não tem paciência. É só rolando, entendeu? Irmãos, o sistema está manipulando os crentes. O culto, as pessoas ficam olhando na hora. Calcula antes de ir. Irmãos, diante de Deus, eu vou pegar uma lista aqui, nós vamos ficar talvez a noite inteira falando de como o sistema rege as coisas.
Tudo que é mais rápido se vende mais. Por que você acha que as lojas migraram para a internet? Porque é mais rápido. Precisa separar para poder ir lá. Então você vai ali no WhatsApp, no Instagram, ou no link ali e compra. Você nem sai de casa. E se você entrega a sua comida mais rápido, você tem uma empresa de alimento, entrega mais rápido que outros, você vai sair na frente. Por quê? Porque é assim que o sistema prega. Micro-ondas, irmãos, é bom demais. Antigamente era fogão a lenha. Só para acender. Dava um trabalho, sua cara enchia de cinza. Agora é... O povo ama. Qual que é isso? Aqui é o telefone. Onde é que tem vende desse? E é o sistema. É esse reino. Ele é contrário ao fruto do Espírito. Amados, os seus pais, os meus pais, eles demoravam mais para se relacionar. Hoje em dia, um relacionamento de 1 ano, para muitos é muito, 1 ano. Com 6 meses já estão juntando os trapos e indo morar junto. A nossa geração é a geração de mães mais novas que já existiram. Aqui, eu falo aqui no Ocidente, no Oriente, isso já é comum. Mas aqui não. Os países da América Latina, os países ocidentais, não é tradição se tornarem mães tão novas. No Oriente é porque são obrigados. Lá você está vendo no Afeganistão, as mulheres sofrendo lá, porque as de 12 anos estão sendo tiradas de casa para poder ser instrumento sexual na vida dos soldados do Talibã. Mas o nosso país não é por causa que é escravo, não. Se o Talibã descobre, vai parar aqui. Quem quer dinheiro? Entende isso, querido? Infelizmente, porque não aguenta esperar. Olha, ai, mas que é isso, ó? Sabe, queridos, o fruto do Espírito é contrário ao sistema. No sistema forte, é quem estoura, é quem bate, é quem estoura, é quem manda, é quem dá o golpe mais forte. Mas sabe quem é mais forte para Jesus? Para Jesus, força não é o quanto você é forte, ou o quanto você dá um soco. Para Jesus, o forte é o quanto você consegue suportar um soco sem revidar. O forte para Jesus não é aquele que sai com a metralhadora na mão e impõe autoridade. O forte para Jesus é aquele que dá outra face. Porque a força do reino não é quem bate forte, é quem suporta sem revidar. Lá em Mateus capítulo 5, no sermão, Jesus fala sobre isso, para dar outra face. Ao invés de ser olho por olho, dente por dente, ou seja, se te der um tapa, dê outro. Jesus fala, dê outra face. Deus quer que eu e você venhamos manifestar o reino dos céus. O que é a realidade do reino? A sociedade pode até dizer que quem dá a outra face é bobo. Mas esse cara é tão forte, dando a outra face, que é capaz de parar uma guerra. Homem de honra não. Como é que é o nome daquele filme? Que o soldado, que foi baseado em fatos reais, que ele foi para a guerra até o último homem. Ele não pegava em arma. E a história daquele homem se tornou filme. Não é Marvel, que é ficção, que tem uns caras fortes estourando, explodindo. É uma realidade de um cara comum que não deu um tiro e entrou para a história. É contrário. Quem assistiu aquele filme sabe. Os generais ainda falaram,
Rapaz, você tem que pegar na arma, porque como é que vai ser seus companheiros? Você não vai conseguir defender seus companheiros usando legitimidade de uma guerra. Você não vai para a guerra. Resistiram para que ele não fosse. Ele falou, eu vou ser médico e não vou pegar em arma. E aquele cara salvou aquela quantidade de pessoas. A vida daquelas pessoas. Eu vou te falar para você, o homem mais forte que já pisou nessa terra, quanto soco ele deu? O homem mais forte que já pisou nessa terra, nunca pegou numa arma, nunca agrediu ninguém, quebrou umas mesas na bicuda, mas entende que força não é um soco, não é uma arma, para o reino não, querido. Por isso que quando você manifesta a natureza do reino, você se torna bobo. Por quê? Porque é contrária ao sistema. O sistema não acredita que isso é força. Quem dá outra face é que é o forte, e não é aquele que está batendo. É necessário, presta atenção que eu vou falar. Eu estou concluindo. É necessário ser forte para ter paciência. Só os fortes têm paciência. Se você não desenvolve em Deus, se você não cresce em Deus, você se torna um violento. Rapidamente você já está agredindo, gritando, ficando vermelho. Por quê? Porque você não desenvolve um relacionamento com Deus. Não, irmãos, eu tive reunião em Goiânia ontem, antes de ontem. Ontem a reunião foi mais tranquila e tal, mas não tem como, né? Só pastores, toda conversa nossa está falando de alguma coisa. E eu conversando ontem com alguns pastores, nossa. E aí, a gente falando sobre isso, a gente estava entrando num outro mérito, não estava falando sobre paciência não, estava falando sobre natureza. Cara, eu não entra na minha cabeça, de verdade, queridos. Hoje, principalmente hoje, não entra na minha cabeça eu ter nascido de novo, eu ter recebido a natureza de Deus. Eu falei, olha, falar a verdade, irmãos, eu não amo porque eu quero. Eu, na verdade, não queria amar. Diante de Deus, foi isso que eu falei ontem lá na roda dos pastores. Eu não queria amar, mas eu não dou conta. Eu não dou conta. Tinha hora que eu queria dar umas voadeiras, mas eu não dou conta. Entende? Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou pastor, não. É porque eu não dou conta, e eu não dou conta por quê? Porque não é minha natureza, irmãos. A minha natureza, o ódio não cabe dentro dela. Eu até queria. Tem hora que você queria ficar com raiva. Hoje eu fiquei pensando, rapaz, eu queria uma hora assim, ser bravo. Dar conta de falar. Uns trem. Eu não dou conta, irmãos. A situação que aconteceu hoje, dá vontade de ir no privado e falar assim, você é um anjo. Vai para o céu. Ou vai para o oposto do céu, coisa. Na verdade, sabe o que me veio? Eu não sei o que vocês pensaram, mas o que me veio, eu vi, alguém tentou jogar algumas coisas, mas eu falei, essa pessoa, ela é complexada. O Espírito Santo falou comigo, ela é complexada. Ela tem um bloqueio, olha só, irmãos, ela tem um bloqueio. E ela manifesta isso por causa desse bloqueio que existe dentro dela. Pode ser complexo, porque dá 3, 4, 5 de mim, né? Pode ser um complexo, pode ser uma questão de mal amado, pode ser de complexo de inferioridade, uma série de coisas. E eu falei, cara, eu precisava pregar Jesus. Aí eu penso, mas o cara que está do lado dele, que ele está acompanhando, prega Jesus dia e noite. Tá, não, estou na igreja. Eu falei, sai dessa, você vai para outra coisa. Isso daí, misericórdia. Mas não é isso, né, irmão? Porque não vou falar um negócio dele. Mas é isso mesmo. Você queria, mas você não faz, não é porque te mandaram. Diante de Deus, querido, começa a desenvolver um relacionamento com Jesus, que eu duvido que você vai conseguir ser uma pessoa impaciente. Eu duvido se você não vai conseguir perdoar. Eu duvido se você não vai conseguir amar. Por quê? Porque essa é a sua natureza. Quem aqui nasceu de novo, irmãos? Então você já tem isso dentro de você, querido.
só precisa ser aperfeiçoado, só precisa ser desenvolvido para que manifeste. E meu desejo nessa noite é para que você saia daqui disposto a manifestar essas realidades desta natureza, porque é isso que vai causar impacto. Paciência não existe. Vem aqui, eu vou fazer um curso com você de uma semana, vamos fazer um curso lá toda quinta-feira, de ensinando você a ser paciente. Infelizmente, eu tenho uma notícia para te dar. Não tem jeito de te ensinar a ser paciente. Porque paciência é algo da natureza, só tem como ser desenvolvido. Amém? Não é um ensino para você ter paciência. É preciso desenvolver. Para ser o paciente, é necessário a obra do Espírito em nós. O golpe mais forte que você pode dar no seu oponente é tratá-lo como irmão. Você quer revidar com violência? Perdoa. E a única maneira de resolver o problema da agressividade é você devolver com mansidão. É você ser paciente, é você agir com graça. O que aconteceu na cruz, irmãos? Sabe o que aconteceu na cruz? Jesus estava sendo violento contra a violência. Na cruz, Jesus agiu violento contra a violência. É desse jeito que você combate a violência. Não se apaga fogo com gasolina, irmãos. Porque alguém grita com você, você vai gritar também. Se apaga fogo com o oposto do fogo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Se apaga fogo com o oposto do fogo. Qual é o oposto do fogo, irmãos? Qual é o oposto do ódio? Irmãos, diante de Deus, vocês entenderam isso aqui? Não haja segundo a mesma natureza daquele que manifestou agressividade contra você. Tudo ao nosso redor está cooperando para que a gente venha viver sem paciência. Seja 2 minutos no WhatsApp para responder. Seja 3 dias para entregar uma compra que você fez na internet. Pede comida, principalmente comida, e quase morre. Parece que o relógio volta. Agora, só para encerrar, irmãos, com muito amor e carinho, a impaciência revela o seu ídolo. A impaciência revela onde está seu coração. Se mudar tudo os seus planos hoje, se você perder dinheiro, se você perder o emprego, isso vai revelar aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Se você sobe na mesa, arma barraco, por alguma situação, é porque essa situação é seu ídolo. Olha o que diz o verso 24 aqui, queridos. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Quem aqui pertence a Cristo Jesus? É bom ler até aqui, eu também pertenço, acho o máximo. Mas eu concluo o versículo. Crucificaram. Crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Os frutos da natureza humana nós falamos aqui. Mas aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram elas. Sabe quando que a paciência vai manifestar em nós, irmãos? Quando é que nós conseguimos manifestar o fruto do Espírito, paciência? Morrendo. Falar a verdade, eu até admiro. Mano, toca para mim aqui, para dar aquele clima.
Eu admiro morto. Se tem alguém que tem paciência, é morto. Fica deitado um tempão e não reclama. Agora na pandemia que está sendo mais rápido, mas não é por causa que ele pediu também. Isso. Para viver o fruto do Espírito, Paulo está dizendo, a gente tem que crucificar, a gente tem que morrer. E no mesmo livro de Gálatas, lá no capítulo 2, Paulo diz, né? Já não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. O versículo anterior ele diz, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, irmãos, presta atenção. Não tem fruto do Espírito para quem está vivo. Tem obra da carne. Tem gente que ama na carne. Tem gente que tem paciência na carne. Então não é frequentar lugar, irmãos. É maneira de viver. Vou repetir. O que é que tira a sua paciência? Começa a refletir sobre o que eu estou falando hoje, para que você possa abandonar esse valor que você tanto dá nisso, porque isso pode ser um ídolo do seu coração. Irmãos, é tão sutil, é tão sutil, é fácil demais acender o pavio, é fácil demais perder a paciência, irmão. Mas ser fácil demais perdendo paciência só revela que eu estou vivo demais. Porque morto não perde paciência. Só tem como manifestar essa paciência divina, como diz o apóstolo Paulo no verso 24. Para viver o fruto do Espírito tem que morrer. Entende que obviamente eu não estou sendo aqui literal. Eu estou falando de renúncia. Irmãos, esse texto para mim, que eu aprendi ele, acho que antes de eu batizar. Para mim, irmãos, é um bálsamo na minha vida. Qualquer circunstância que vem, eu lembro, já não sou eu quem vivo. Aleluia, irmãos. Já não sou eu quem vivo. Eu tenho vontade de fazer tanta coisa, mas é eu que tenho. E Jesus, porque é Ele que vive. Eu tenho vontade de muita coisa, de não sei o que, não sei o que. Eu tenho vontade de esganar uns, mas já não sou eu quem vive, então eu não faço isso. Porque agora não é eu, é nós. E é tão bom ser nós, irmãos. Porque quando eu nasci de novo, eu crucifiquei as minhas paixões, a minha natureza caída foi crucificada. Não dá mérito para a carne não, irmãos. Não dá mérito, não dá glória para a carne. Sabe, eu te falo com um exemplo. Ah, mas o Elvis tem muita paciência. Eu tenho a paciência do Espírito. Sou como qualquer outro ser humano nessa terra. Mas eu nasci de Deus. Eu não quero glória para a paciência da alma caída. Eu quero viver a paciência de Deus que habita em mim. Vamos ficar em pé. O que é difícil para você? O que é que quando fala você sente aquele negócio aqui, ó? Que você soa, que você treme, que sua cabeça dói, que o sangue ferva, que seu olho envermelha. Envermelha existe isso? Só no português, no dicionário meu. Quando seu olho envermelha é massa. Agora dá certo, né? Quando seu olho fica vermelho, começa quase lacrimejar e... O que é? Sim. Quando fala para você assim, o que é que quando fala, você faz igual a Vera Verão. Epa! Quem é dessa época sabe. Quem tem ouvidos ouça. Entendeu? Porque era isso
aquele momento, na Praça é Nossa, era no dos Trapalhões, a Praça é Nossa, né? Peraí, e era isso, né? A hora que tocava numa ferida ali, eu nem lembro, que lá era homem, gênero, era mulher mesmo? Era homem, né? Então assim, tem alguma coisa que desperta uma Vera Verão dentro de você. Põe nessa parte aí, irmão. Tô amarrado. O El tá mais perto. Meu Deus. Tá filmando no bom sentido. Meu Deus, mas tem alguma coisa que mexe. Que quando fala, sabe aquela coisa assim, que você fala assim, eu tô gordo. Aí o outro fala, é mesmo. Você quase morre. Só porque ele concordou com você. Entendeu? É loucura isso, cara. Isso não tá conectado no cérebro humano. E aí a gente fica na deprê, não dorme à noite, fica pensando, e se for cônjuge então? Já era, meu amigo. Aí já era. Acendeu o pavio, acendeu na hora, já acendeu explodindo. Pum! Aí, epa! Gorda a mãe! Se a sogra estiver perto, misericórdia. Ai, meu Deus, irmãos. A gente fala assim, mas isso, infelizmente, presta atenção, muitos estão morrendo e muitos estão matando, porque não tem paciência. Quantos casamentos morreram, quantos filhos se perderam, porque os pais não tiveram paciência. Eu ia falar isso para a Abdila hoje. Falar para ela, qual é o nome do menino? Thales? Não sei se você está assistindo, mas eu ia falar, tá? E o Edgar está aqui também, mas o Wilmo vão casar. Deus não une sentimentos, Deus une propósito. Infelizmente, muitos casam por sentimento, sem entender o propósito. Essa é a razão, infelizmente, de muitos casamentos se perderem, muitas vidas se perderem. Sabe, queridos, estava lendo uma matéria hoje no jornal, em que o filho de 11 anos ligou para a polícia para chamar a polícia porque estava escutando o pai e a mãe discutir. Quando a polícia chegou, a mãe tinha levado 3 tiros. Pegaram ela com vida e ainda levou, mas ela infelizmente faleceu. Esse cara não é estuprador. Esse cara não matou ninguém, não tinha matado ninguém. Esse cara era um cidadão comum. Ele não era um bandido. Era alguém que trabalhava. Era uma pessoa comum, mas que manifestou uma raiva diante de uma pessoa que ele provavelmente amava e acabou tirando a vida dela. Por quê? Porque isso é obra da carne. Não vai manifestar só em bandido. Todo ser humano está propício a manifestar essa natureza caída, maligna. Só tem um jeito. Já não sou eu quem vivo. Eu quero manifestar o fruto do Espírito. Alguém mais deseja? Quer ter paciência? Feche seus olhos. Oh, Jesus. Queridos, quando a gente fala de sentimentos, quando falamos de coisas tão palpáveis da nossa realidade de vida, às vezes nós achamos que não tem relevância, não damos valor, às vezes achamos que não conseguimos, já manifestamos incredulidade, achando, eu não dou conta de ter paciência. Guru, já perdeu a paciência só de falar para ter paciência. Ai, meu amado, pelo amor de Deus, não acredita nas mentiras. Não seja movido por esse sistema
que quer que você seja escravo dos seus sentimentos, quer que você seja escravo desse modelo adâmico caído, que quer roubar de você a paz, que quer roubar de você a saúde. Pessoas que não têm paciência são mais tendenciosas a doenças físicas e emocionais. Se você não manifesta paciência, querido, pelo amor de Deus, hoje faz essa oração e fala: já não sou eu quem vivo, eu entreguei a minha vida para Ele, e Cristo vive em mim. Eu vou viver a paciência que já recebi dEle, e não abro mão, mesmo que eu não esteja sentindo. Eu decido, vou viver a paciência que me foi dada por meio do sacrifício de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, toca-nos, toca o nosso interior. Senhor, muitas vezes dependemos de medicamentos, ficamos escravos. Não, Senhor, nos livra disso, nos livra disso, nos livra disso, nos livra das consequências que a impaciência produz, e nos faça viver as consequências que a paciência produz na nossa vida. Meu Deus, abre o seu coração, querido, abre o seu coração. Nós somos a tua habitação. Senhor, eu quero declarar nessa noite sobre os meus irmãos, que os hábitos dos meus irmãos são os hábitos do Espírito, porque eles são a habitação do Senhor. Nós somos a tua habitação, então os nossos hábitos são os hábitos do Senhor. Vai trazendo bálsamo, vai trazendo alívio. Querido, eu vou te dar um momento para você falar com o Senhor. Enquanto os meninos vão tocando aqui, eu quero que você ore, que você tenha esse momento com Ele, que você abra o seu coração para Ele. Ele está trazendo paz, Ele está trazendo descanso, refrigério para sua alma nessa noite. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Vai abrindo seu coração para Ele. Faz a sua oração, você e Ele. Só já você e Ele. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim. Essa é a realidade. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Oh, Jesus. Se você pode, levanta uma das suas mãos aqui. Vamos fazer uma oração juntos. Diga assim: Senhor, aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Diga: eu faço parte desses. Eu já fui crucificado. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga: os meus hábitos são os hábitos do Espírito. Eu declaro que vou manifestar paciência, porque essa é a natureza de Deus e ela habita em mim. Você crê nisso? Você crê nisso? Então você pode aplaudir. Você pode aplaudir. Essa é a sua natureza, essa é a sua identidade. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você esteja uma semana sensacional, cheia da presença de Deus.
manifestando o estilo de vida do Reino dos Céus aqui na terra. Você é muito amado. Tamo junto, glória a Deus, queridos. Me esvaziar pra você